quem fala é o professor João de História. Hoje nós vamos navegar pelas águas da história do pensamento humano. Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário histórico a respeito dos evangelhos, mais especificamente falando do Evangelho de São João. Para tanto, teremos que nos valer de um livro do Nietzsche, e Nietzsche é um filósofo alemão do século XIX, um livro de 1895, chamado O Anticristo. 1895, o nome do livro é O Anticristo. O que Nietzsche dirá nesse livro? Ele dirá que o cristianismo é platonismo para o povo. Não pegou? O cristianismo é platonismo para o povo. E por quê, né? Podemos perguntar por quê. Por que ele dirá isso? Porque ele estava absolutamente convencido de que ninguém entenderia Platão. De que Platão é um filósofo muito erudito, muito culto, né? Quer dizer, ele vem de um outro tempo, a linguagem é uma linguagem dura, tem que ter um tanto com a linguagem. Platão é um cara extremamente complicado. Mas quando Platão é traduzido de religião e religião do amor, ele se torna acessível aos fracos e oprimidos. Agora nós vamos invadir de vez esse problema. Na verdade, nós vamos fazer uma investigação sistemática na teoria das ideias do Platão e do Evangelho de São João, e uma investigação sistemática do Evangelho de São João. Platão, em sua teoria das ideias, ele formula o seguinte, que existem dois mundos. Um é o mundo sensível, e o mundo sensível é o mundo que é percebido pelos nossos cinco sentidos, né? Tato, paladar, olfato, mãos, boca, ouvido, nariz. E esse mundo percebido pelos cinco sentidos é um mundo de ilusão. É um mundo de contradição. É um mundo em que tudo é um deixar de ser e um vir a ser. É um mundo de desigualdade e contradição. Mas a principal característica do mundo sensível, na teoria das ideias de Platão, é a imperfeição. É um mundo imperfeito. O mundo sensível é um mundo imperfeito. Então, se algum dia alguém te perguntar qual a característica fundamental do mundo sensível, na teoria das ideias de Platão, é essa. Imperfeição. É um mundo imperfeito. Neste ponto, podemos fazer um paralelo com o Evangelho de São João, que vai dizer no capítulo 2, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, se o mundo existe no mal, se o mundo é mal, se o mundo pertence ao mal, ele é, portanto, imperfeito. Ele é, portanto, perfeito. O mundo jaz do maligno, ele é, portanto, perfeito. Então, Platão formulará uma segunda ideia. A ideia de um mundo das ideias, que ele chama de mundo das ideias. Esse sim é bom. Esse é perfeito. Não existe dor, não existe sofrimento, não existe agonia. Tudo é a essência do ser, tudo é perfeito. O interessante é notar o que diz os evangelhos. O que diz Cristo, na verdade, né? Eu vou, mas vou vos preparar uma morada. E o que ele diz ainda? Vós não sois desse mundo. E o que ele diz na cruz pro ladrão ao lado? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então perceba que a vida boa para o cristão não é aqui e agora. A vida boa para o cristão é no paraíso com Cristo, onde tudo é perfeito. O que eu quero que você perceba aqui? Que o mundo das ideias de Platão é o paraíso cristão. O paraíso cristão é o mundo das ideias de Platão. Não é uma coincidência histórica. Os cristãos primitivos, eles traduziam os clássicos gregos à medida que escreviam os evangelhos. Então não está sendo uma coincidência histórica. Para finalizar, eu gostaria de falar de um apologista. Primeiro precisamos nos entender sobre o que é apologia. Apologia é defesa, defesa da fé. Defesa da fé. No primeiro século, todos os discípulos desapareceram, né, morreram, né, deixando um rio, um oceano de novos convertidos, que acreditavam estar vivendo o final dos tempos, que acreditavam estar vivendo o apocalipse, que acreditavam que a parúzia, que é a segunda volta de Cristo, aconteceria a qualquer momento. Passado o segundo século, os cristãos, percebendo que o mundo iria durar talvez um pouco mais do que eles imaginavam, sentem a necessidade de formular uma teologia. E mais do que isso, de formular uma apologia, para se defender do judaísmo e para se defender do paganismo, né? Existe a necessidade de formular uma apologia. Eu quero destacar um apologista do século III, chamado Flávio Justino. Flávio Justino é gênio de inteligência extraterrestre. Olha o que ele faz, ele inverte a mesa, olha o que ele diz. Ele vai dizer o seguinte, olha, não é que o cristianismo teve influência platônica, é meio que ao contrário. O platonismo teve influência cristã. Não entendeu? Então vem comigo nessa
com certeza agora nós vamos entender de vez esse problema. Por que ele dirá isso? Né? Por que ele dirá isso? Ele dirá isso pelo seguinte, ele vai dizer, olha, o Logos, e aí ele usa um termo grego, Logos, e Logos quer dizer todo conhecimento. O Logos se revelou primeiro aos gregos, em forma de conhecimento, e depois o Logos se fez carne. Todo conhecimento se fez carne e habitou entre nós. Porque no fundo, é isso que diz o Evangelho de São João, no seu capítulo 1, né, no seu primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só que o verbo por Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele nada que se fez se teria feito. Ele veio para que nasceu, mas os seus não o reconheceram. Então ele estendeu os seus braços para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim eu encerro a minha reflexão.